Olá, queridos amigos. Estou gravando este vídeo na região de Toro Toro, no estado de Potosí, na Bolívia, um lugar muito importante para a paleontologia. No capítulo 6, somos apresentados a um problema de organização que a igreja cristã tinha. Esse problema foi resolvido com uma convocação feita pelos 12 discípulos à congregação. A solução foi buscada em grupo. Como solução, foi feita a eleição dos 7 diáconos. Como consequência das obras que os diáconos realizavam, Estevão teve que enfrentar vários grupos de pessoas que mentiram sobre ele, acusaram-no de blasfêmia. Ele foi levado ao conselho para ser julgado. Enquanto os cristãos cresciam em número, ficou mais difícil o trabalho para os 12 apóstolos. Eles não tinham tempo para incluir todas as necessidades das pessoas, para atender as pessoas. Por isso, começaram a ter problemas. Um desses problemas foi que deixaram de cuidar das viúvas na distribuição diária, razão pela qual os 12 convocaram a multidão. Os discípulos perceberam que seu trabalho era a oração e o ministério da palavra, ou seja, a pregação, e que não podiam dedicar o tempo necessário para outras tarefas importantes, como servir aos pobres. Não é nada saudável se envolver em muitos cargos na igreja. Deus deu diferentes dons para cada um servir a Deus em sua área, e assim também permitirmos que outras pessoas desenvolvam seus dons para servir a Deus. Os 12 então fizeram uma proposta à multidão, que consistia em que eles procurassem, entre eles, 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo, para que se responsabilizassem do trabalho de servir aos pobres, enquanto os 12 se responsabilizariam pela pregação da palavra. A multidão se agradou da proposta e escolheu os 7 diáconos, que posteriormente tiveram as mãos impostas sobre eles. O interessante é que a Bíblia menciona que essa decisão de delegar cargos foi uma bênção e, como consequência, a palavra de Deus se espalhava e o número dos discípulos se multiplicava. Estevão começou a fazer seu trabalho. Isso não significa que ele se dedicava apenas a servir aos pobres, mas que também podia pregar e orar. E é por isso que se diz que ele começou a fazer grandes maravilhas e sinais entre o povo. Muitos pensam que ter um cargo na igreja já é suficiente, que estão cumprindo o que Deus pede, mas isso está errado. Apesar de termos diferentes dons, todos temos a mesma missão, que é pregar o Evangelho. Como Satanás estava sempre tentando sabotar a missão, algumas pessoas da sinagoga se levantaram para discutir com Estevão. Como eram impotentes diante da sabedoria de Estevão, que vinha de Deus, eles tiveram que subornar algumas pessoas para que mentissem sobre Estevão, acusando-o de blasfemar contra Moisés e contra Deus. O problema se estendeu e os anciãos e escribas o levaram ao Sinédrio. No Sinédrio, apresentaram 2 testemunhas falsas para acusá-lo. Mas apesar de tudo isso, Estevão estava com Deus, tanto que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Deus dá diferentes dons a cada pessoa. Não somos iguais. Ninguém é melhor nem pior. Todos somos importantes, todos formamos o corpo de Cristo. É por isso que devemos pedir ao Senhor que nos mostre qual é a área em que podemos apoiar a obra de Deus da melhor maneira possível. Assim, a palavra do Senhor se espalhará e o número de discípulos se multiplicará. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. Há poucos anos atrás, uma pesquisa liderada por Nathan Rutherford, da Universidade de Kentucky, chamou a atenção dos psicólogos ao revelar que 39% dos estudantes de um programa de doutorado sofriam depressão moderada ou severa. A pesquisa também apontou que grande parte desses estudantes se sentiam fortemente pressionados, infelizes e inúteis. Quando li este resultado, fiquei pensando na dificuldade que existe em equilibrar o sucesso profissional com a qualidade de vida. A realidade é que no mundo em que vivemos, nosso currículo, ou seja, o que sabemos fazer, muitas vezes é mais valorizado do que o nosso caráter, ou seja, quem nós somos. Assim, é tentador sacrificar princípios para subir na frágil escada do sucesso terreno. Porém, a lógica de Deus é diferente. Ele se interessa mais no caráter de alguém do que no seu currículo. Isso fica muito claro em todo o livro de Atos. Em específico, no capítulo 6, encontramos a igreja cristã primitiva necessitando de mais líderes para ajudar na coordenação da obra.
Então uma reunião foi feita para selecionar pessoas que pudessem estar ao lado dos apóstolos. Perceba os critérios usados para escolher tais indivíduos. Veja o verso 3. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregados desse serviço. Interessante que o texto bíblico preocupa-se primeiramente com as qualidades ligadas ao caráter, do que com a formação técnica das pessoas escolhidas. E a razão é que é mais fácil ensinar pessoas de caráter a realizar um trabalho do que conviver com pessoas que sabem fazer o trabalho, mas não têm caráter. Imagine que você é dono de uma empresa e precisa escolher um gerente. Você tem 2 opções. O primeiro nunca trabalhou na função, mas que é honesto e confiável. Ou o segundo tem muitos anos de experiência, mas que é corrupto e ladrão. Quem você escolheria? Provavelmente você escolheria a primeira pessoa, pois o caráter é mais valioso do que o currículo. Isso me lembra um caso que aconteceu alguns anos atrás, quando uma importante empresa de seguros de vida iniciou um processo seletivo para a escolha de um gerente. Vários currículos foram enviados e 15 pessoas foram escolhidas para a entrevista. O que elas não sabiam é que já na sala de espera, eles seriam avaliados. O teste era simples. A secretária passou na frente deles com várias pastas na mão. E rapidamente, simulando um acidente, ela caiu no chão, deixando as pastas com vários documentos se espalhar pelo chão. Enquanto isso, os proprietários assistiam para ver a reação dos candidatos. Para a surpresa deles, uma parte nem notou o que acontecera por estar entretida olhando no celular. Outro grupo viu, mas não fez nada, agindo com indiferença diante do ocorrido. Apenas 2 se levantaram e foram até a secretária para ajudá-la e recolher os documentos. Justamente estes foram os contratados pela empresa.